Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Mais um sábado aqui na casa do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia, na casa de oração, na casa do Pai, a igreja do Pai. Que você que vai nos acompanhar, que vai assistir essa live, que você seja muito bem-vindo, que Deus possa tocar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, aleluia, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. É a voz do Pai, é a voz de Deus, é a Bíblia Sagrada, aleluia, é os pergaminhos, glória a Deus, aleluia, achado no mar morto, nas cavernas, glória a Deus, e foi traduzido. Nós temos a tradução para todos nós, em todas as línguas, para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, para nós acharmos e buscarmos a nossa salvação. Você é muito bem-vindo, aleluia, glória a Deus. Cumprimento o Brasil já com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a todos os nossos compatriotas, a nossa família linda e abençoada, a todos os pastores amigos, em nome de Jesus, e pastoras, glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor, glorificado e exaltado o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Cumprimento o Japão com boa noite, Kambawa, aleluia, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos os nossos amigos, pastores e pastoras da nossa comunidade brasileira estabelecida aqui, a todas as igrejas estabelecidas aqui, em nome de Jesus. Vamos pregar o Evangelho a essa nação. Fomos enviados como missionários do Senhor Jesus Cristo para falar do amor dele, para falar da existência do reino, para que nós possamos fazer a morada, todos nós juntos, lá na casa do Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cumprimento também Moçambique, lá na África, Moçambique, aleluia. Deus abençoe a todos vocês aí, pastores e missionários envolvidos nesse trabalho lindo e abençoado aí em Moçambique, aí em toda a África. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor possa derramar a bênção sem medida, e essas vidas venham conhecer a palavra através dos lábios de vocês, de todos vocês, em nome de Jesus. Cumprimento o Lazimir, meu amigo, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família, aleluia. Deus de poder e glória, amém, irmãos. Eu quero já iniciar com uma oração para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, em Salmo 136, com a pastora Glória, nessa noite maravilhosa, nesse sábado calorento aqui no Japão. Glória a Deus, aleluia. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos e vamos agora entrar em oração na casa do Pai. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Abrimos nosso coração agora, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, Senhor, tudo de nós, para receber a tua doce e poderosa palavra, a tua palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura vidas, Pai, aleluia. Que a tua palavra, Senhor meu Deus, seja pregada hoje através da revelação do Espírito Santo, que ele venha nos ensinar a orar como convém, meditar na palavra como convém, ele venha revelar a todos nós, a todos os nossos corações, em nome de Jesus, e sejamos todos salvos pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Entrego tudo nas tuas mãos e já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos meditar então em Salmo 136, desde o versículo 1 ao versículo 26, com a pastora Glória. Vamos meditar. Abre a sua Bíblia, o seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo da Bíblia, aleluia, e a sua Bíblia, e vamos acompanhar a palavra junto com a pastora Glória, em Salmo 136, do versículo 1 ao versículo, glória a Deus, aleluia, 26, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Salmo 136, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em Salmo 136 diz assim: a misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre eles fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E a misericórdia de Deus dura para sempre, aleluia. O nosso tema hoje, irmãos, é Jesus Cristo liberta o homem, porque a misericórdia dele dura para sempre, aleluia. Glória a Deus. Esses salmos, ele caiu direitinho para que nós possamos meditar todos juntos aqui, aleluia. E render graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre, que nós não teríamos direito, não mereceríamos a misericórdia de Deus, mas pela entrega, aleluia, pela compra através do sangue de Jesus, a misericórdia do Senhor nos alcançou, do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aleluia. A sua misericórdia dura para sempre, glória a Deus. E Jesus Cristo veio para libertar o homem. Vamos para a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, para nós entendermos o porquê que o Senhor Jesus Cristo nos libertou, o porquê o Senhor Jesus Cristo quis nos libertar, quis nos comprar, aleluia, porque para que a misericórdia de Deus dure para sempre. Então Jesus Cristo nos salvou pela graça, a graça dele nos alcançou, aleluia. E depois veio a misericórdia de Deus, que vai durar para sempre. Glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Abre lá na palavra do Senhor, pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad. Você que chegou agora na live, você que chegou agora, você abre lá a Bíblia do Senhor, em Romanos capítulo 8. Amém, glória a Deus. Já está muito quente aqui no Japão, aleluia. Nós estamos beirando aí 32, 35 graus.
quente, abafado, glória a Deus, mas tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Pelo menos nós usamos menos roupas, né? Glória a Deus. E o mar fica pertinho daqui, dá o quê? 7 quilômetros para nós chegarmos ao mar. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Você achou, pegou a Bíblia aí, em nome de Jesus? Lá no capítulo 8 de Romanos, no iPad, no celular, lá no aplicativo. Abre lá para acompanhar a palavra do Senhor. Vamos meditar juntos. Vamos pedir para que o Espírito Santo, né, venha revelar a todos nós, ao seu coração, ao meu coração, e nós possamos alcançar a nossa salvação em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus: nenhuma condenação o pendor do Espírito. Glória a Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A tua misericórdia dura para sempre. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A tua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito, Espírito Santo, está em letra maiúscula, glória a Deus, aleluia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que você prefere, o que você gostaria de fazer da sua vida cotidiana, da sua vida desde que você nasceu, da sua vida que você está trabalhando, da sua vida que você todos os dias está caminhando durante o dia, durante a noite, aleluia, meditando na palavra do Senhor, meditando na presença de Deus, buscando a presença de Deus, aleluia. Então você está se inclinando para quê? Para o Espírito Santo, aleluia. Você está se inclinando para o Espírito, aquele que Deus soprou sobre nós, e você não está se inclinando para a carne, que é pecaminosa, aleluia. Porque o pendor, versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, aleluia. Então, o da carne nos leva à morte, ao pecado da morte, aleluia, a morte espiritual, mas do Espírito para a vida e paz. O que nós preferimos? Vida e paz ou morte no pecado, morte espiritual? Eu prefiro vida e paz. E você que está nos assistindo, e você que está buscando, você crente, que diz crente, aleluia, que está meditando na palavra, está orando todos os dias, está andando na presença de Deus, está andando na carne, está andando ou no Espírito, aleluia. O que você está fazendo? Porque o versículo 7 diz assim, ó: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, mas não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha isso, olha só que versículo maravilhoso, aleluia. Você estando na carne, aleluia, não tem assim nada sujeito que Deus vai te condenar, aleluia. Olha, presta atenção. Você andando na carne, não tem lei para você, glória, não tem lei para você. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Mas sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, certo? Quando nós estamos buscando a Deus, estamos na vida e paz, quando nós estamos nos entregando a Deus, inclinando para o Espírito de Deus, aleluia, a nossa lei é com Deus. Não há necessidade de você buscar essa lei de Deus.
mas é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, é a nossa vida em paz. Versículo 8, presta atenção: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. É a realidade. Se você está na carne, você não pode agradar a Deus, porque você vai entrar, aleluia, no espírito da carne, né? O que nós preferimos? Andar sem pecado e entrar no reino de Deus, ou pecarmos e entrar no inferno? O que nós preferimos? Então você tem um livre-arbítrio de você ser inteligente, sábio, que você recebeu sabedoria, e você sabe, e você já ouviu falar, inclusive, se não estiver experimentando, já experimentou, já saiu, já está em outra vida, em outro rumo. Deus já te resgatou, tirou-se da sarjeta, tirou-se do fundo do poço, baniu o pecado da tua presença, da presença da sua vida. Mas se agora na casa daquele homem foi expulso o demônio, aleluia, o demônio saiu daquela vida, saiu daquela família, mas ele ficou passeando pelo mundo, passeando pelas nações, querendo tragar alguém. Como não conseguiu tragar ninguém, voltou para aquela casa, para aquela família, para ver se eles estavam firmes mesmo na presença de Deus, se eles estavam agradando a Deus. Se tivesse agradando a Deus, o demônio não ia tocar novamente. Mas como não estavam agradando a Deus, aleluia, ele tocou e trouxe mais 7 com ele. Aleluia. Jesus, quando curou o paralítico, quando curou ele, aleluia, encontrou com ele na Formosa depois, porque ele não sabia quem tinha feito, e curando ele, encontrou ele, ele falou: vejo que agora você está caminhando, está chegando, mas não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Aleluia. Existe não é bem uma lei, mas quando nós recebemos bênçãos de Deus, livramento, cura, transformação em nossas vidas, nossa família, aleluia, porta aberta, nós devemos agradar a Deus, nós devemos realmente nos prostrar ao Senhor, e Ele é a grandeza, o poder, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é que nos livra, aleluia. E nós devemos realmente estar agradecidos ao Senhor, já que nós estamos vivos, né? Agradecer ao Senhor por tudo em nossas vidas. Versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já pensou nisso? Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é Deus. Veja bem a nossa responsabilidade como crentes, a nossa responsabilidade quando nós somos transformados, quando nós mudamos de rumo, quando nós saímos daquela mesmice, daquela vida maldita, de pecado, de entrega, de Satanás com as garras sobre nós, desviando para o mal, quando nós somos resgatados pelos cachos do cabelo, aleluia, o Senhor nos leva até o átrio, e lá Ele pega uma brasa de fogo e queima tudo o resto que tem para queimar, e você é transformado, rechacarra, sorimana, de quimamá. Aleluia. Eita Deus. Se você não tem um Espírito de Cristo, o Espírito é letra maiúscula, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se porém, versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado,
mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia, glória a Deus. É dessa forma, irmão. Quando nós largamos do pecado, não voltamos atrás, não deixamos mais Satanás entrar, não deixamos mais o pecado entrar. Nós fazemos justiça na mesma hora. Está repreendido em nome de Jesus. Sai da minha vida, Senhor, toca o teu poder, passa a sua espada de fogo, removendo, tirando da minha família, da minha vida, dos meus caminhos, do meu trabalho. Aleluia. Essa é a justiça, irmãos. Versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia, glória a Deus. Irmão, nós temos não o direito, mas como nós somos co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo, aleluia, então nós temos um Espírito que habita em nós. Porque o Senhor Jesus, quando pediu para o Pai, quando ele foi assunto ao céu, que ele pediu para o Pai para mandar um igual a ele, não mandar um anjo, não somos anjos, inclusive nós damos ordem para os anjos, mas ele fala para o Pai mandar um igual a ele. E quem seria igual a ele? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Consolador, que está aqui na terra. Jesus subiu, mas ele desceu para nos consolar, para convencer você e eu do pecado, da justiça e do juízo, para falar as verdades de Jesus Cristo, até que ele volte para buscar a sua noiva, até que ele volte para buscar a você. Como você está vendo aí, as guerras já não é nem mais rumor de guerra, aleluia, como fala lá em Mateus 24, já não é mais rumor de guerra, agora é guerra mesmo. Agora nós estamos vendo essa guerra, aleluia, e é o que está para se cumprir na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é nação contra nação, é pai contra filho, filho contra pai, e assim por aí afora. E não é isso que nós estamos vendo? Não é isso que nós estamos vivendo e participando já? Aleluia. Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se habita em vós esse Espírito, irmãos, aleluia, glória a Deus, vivificará também o vosso corpo mortal. Vivificará também o vosso corpo mortal. Nós vamos ressuscitar como Jesus Cristo ressuscitou, com o corpo imortal, glorificado. Você já pensou nisso ou não? Isso é VIP, meu irmão. Isso é algo extraordinário que vai acontecer. Não sabemos o dia e quando, que não compete a nenhum de nós, nem ao próprio Filho, mas nós temos que valorizar isso. Não tem dinheiro que compre isso. Não tem nada nesse mundo material que possa substituir isso, porque é algo eterno, aleluia, e é do eterno, não é nem nosso, é do eterno, do Deus Todo-Poderoso. E quando ele faz para que nós fiquemos abismados, surpreendentes, surpresa demais, maravilhoso demais, tremendo demais, aleluia. Ninguém está esperando, ninguém sabe como é que vai ser. Então a esperança e a perseverança, o amor e a fé e a obediência fazem parte dessa carta aos Romanos, que Paulo está escrevendo, que Paulo está abrindo nossos olhos, que Paulo está nos preparando, aleluia. Isso há 2000 anos atrás ele já escreveu a respeito. Aí nós somos o quê? Você e eu somos o quê?
filhos e herdeiros. Filhos e herdeiros. Você é considerado filho do Pai e herdeiro. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, versículo 12: somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Oh, Papai. Aleluia. Em hebraico, Abba quer dizer papai. Aleluia. Aqui no Japão eles falam como Papa. Papa é quase igual ao Abba. Abba, Papa. Aleluia. Papai. Glória a Deus. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Você já ouviu a voz do Espírito Santo falar na tua alma? Você já ouviu, você já sentiu esse sobrenatural do Espírito sussurrar na tua alma? Aleluia. Você que tem intimidade com a palavra, em oração, você que está todos os dias, você não perde um dia de oração, de encontro com o Senhor, de ler a palavra do Senhor, fazer um devocional, aleluia, ouvir um louvor, em qualquer lugar que você está, no teu carro, em qualquer lugar. Então você está ligado no reino de Deus, você está ligado. Mas quem é que faz isso? Quem é que te leva para esse caminho? É aquele que está no lugar de Jesus Cristo aqui na terra. Chama-se Espírito Santo. Essa doce palavra, esse doce, maravilhoso Espírito que está conosco, que nos abraça, que nos ama, que quer o nosso bem, que quer a nossa vitória, que quer que nós entramos no reino de Deus, que quer que nos aproximamos de Deus, que quer que nós leamos a Bíblia Sagrada e recebamos a revelação dele, o ensinamento, a direção, o amor. Eita Deus poderoso! Aquilo que você nunca pensou em sentir, você sente com o Espírito Santo. Aquilo que você nunca percebeu na sua vida, um amor assim, um amor incondicional, um amor que você não acha em lugar nenhum do mundo, em ser humano nenhum, mas você acha no Espírito Santo. Ele é um amor, ele é tremendo, ele muda as coisas, ele transforma. Aleluia. Ele mexe com o teu íntimo, ele mexe com tudo com você, ele mexe, e quando ele sussurra na tua alma, você se rende, você não pensa em mais nada dessa terra, desse mundo, você só fica ligado no reino. É maravilhoso. São momentos que nós temos quando nós começamos a buscar essa intimidade, quando nós começamos a viver Ele, quando nós começamos a viver a palavra, quando nós começamos a nos aproximar. Aleluia. Você viu aí, né? O verão é assim, ó, cheio de moto aqui do lado. Nós estamos numa das estradas principais do Japão. A igreja fica bem vizinho com essa estrada, com essa rodovia, atravessa praticamente o Japão todo. Chama-se Ichigosen, a primeira, Ichigosen. Então, nós estamos bem do lado dos que estão aí passeando de noite, que ainda está calor. Aleluia. Mas nada disso vai atrapalhar nós meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aleluia. Ele próprio testifica com o nosso espírito. Olha que maravilha.
Ele próprio testifica com o nosso espírito. O espírito que foi soprado em você quando você nasceu do ventre da tua mãe. Então, meu querido, quando você foi formado, tinha que soprar um espírito em você para que você saísse para esse mundo aqui. Corpo, alma e espírito. Aleluia. Tudo de Deus. Aí depois Jesus nos envia o Espírito Santo, aquele que pairava sobre as águas, lá em Gênesis do Apocalipse. Em Gênesis, depois em Apocalipse, aquele que pairava. É aquele que paira sobre as águas. Aquele que anda com você 24 horas. Se você invocá-lo, agora ele é invisível, mas ele é real. Porque ele é do Pai. É o Espírito do Pai. Ele está no meio de nós, ele está conosco. Só que ele é muito educado. Ele não vai fazer nada que você não queira. Ele não vai fazer nada que você não se aproxime dele. Ele é muito educado. E é maravilhoso. Porque ele quer só o seu bem. Ele quer só amar. Aleluia. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia, irmão. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para você? Você espera isso de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus? Você espera isso? Se você espera isso, então você está firme, uma fé inabalável no reino de Deus, numa vida eterna, na palavra de Deus. Você já se entregou. Você crê em tudo que é de Deus. Aleluia. Você já não é mais desse mundo. Você já está com um pé lá no reino de Deus. Porque você já não vive as coisas aqui desse mundo. Você já não vive as coisas materiais. Você já não vive falando palavras torpes. Você já tem receio de pecar. Você já não quer mais. Quando você pega, você se arrepende. Aleluia. Então você caminha com o Espírito Santo. Você aceitou. Você viu a probabilidade de viver ou nesse mundo ou viver no reino de Deus. E você escolheu viver no reino de Deus. Então você anda na justiça da palavra de Deus. Aleluia. Você lê 1, 2, 100, 200, 1000 vezes a palavra de Deus. E sempre vai estar te revelando algo novo. Porque a unção de ontem não é a mesma unção de hoje. E a unção de hoje não é a mesma unção de amanhã. Você ser crente hoje, você precisa ser crente 2 vezes amanhã, 3 vezes depois da manhã, 4 vezes depois de amanhã. Aleluia. E assim por diante. Quanto mais nós buscamos, mais nós estamos próximos da nossa salvação. Aleluia. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. Você pode estar, a sua cabeça pode estar pensando nas coisas aqui de baixo. Mas sempre tem aquele momento que você abre seus lábios e fala: Senhor, me ajuda a fazer tal coisa. Senhor, você olha para as nuvens: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. Muito obrigado por ontem que o Senhor fez tal coisa. Você já agradeceu, mas você agradece de novo. Muito obrigado pela esposa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pela família que eu tenho. O Senhor não ter deixado faltar nada na minha despensa. Meu Deus, também não deixe faltar para aqueles que necessitam, aqueles que estão participando da guerra no momento, que perderam tudo já, Senhor. Das enchentes no Brasil, aquelas crianças que estão passando necessidade, fome lá na África. Senhor,
alcança todos eles. Você não tem deixado faltar nada para mim, então reparta também o que eu recebo. E assim por diante, irmão. É um amor ao próximo, é um amor a tudo que o Senhor faz. Nós nos entregamos, aleluia. Sabe por quê? Porque é o próximo que nós vamos ler agora, é os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Talvez você está sofrendo alguma coisa agora, algum momento que você não queria sofrer, aleluia. Você está até ansioso para que resolva logo, mas principalmente as coisas da justiça, imposto, essas coisas, problemas que nós adquirimos porque falhamos lá atrás e achamos que não daria importância, mas chega um momento que a cobrança vem. É assim como na vida espiritual, como na vida carnal, a cobrança vem. Como diz o velho ditado de todos os brasileiros, ou de toda a língua agora, a casa cai uma hora, aleluia. É como Jesus falou: se você montar sua casa na areia, vai vir a enchente e vai levar. Mas se você colocar sua casa na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, andando na justiça, aleluia, você nunca vai cair. Então muitas vezes estamos passando por um problema muito sério, às vezes doença, e aquilo de qualquer forma nos enfraquece, nos deixa triste. Ou então nosso ente querido está doente, está passando por aquela necessidade, está passando por aquele problema, e nós queremos que aconteça alguma coisa, algum milagre na vida dele, na vida dela, nas crianças principalmente, que nos comove muito a respeito das crianças, porque Jesus falou: se você fizer alguma coisa para esses meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Então, meus queridos, meus amados, tem momentos que nós passamos que nós não queríamos passar e não queremos passar, mas muitas vezes é necessário, porque é o plano e propósito de Deus para a sua vida, e nós temos que passar dando glória a Deus, nós temos que passar sempre glorificando o nome do Senhor, porque tudo passa como a tempestade, tudo passa como a chuva, tudo passa como o dia da guerra, tudo passa como o dia da perseguição, do mal, da maldição, tudo passa, nada permanece, porque o plano e o propósito de Deus, enquanto não se cumprir na sua vida, aleluia, você ainda vai estar aqui nessa terra, aleluia. Por isso que muitos vão na frente com 40 anos, 20 anos, sofrem um acidente, 30 anos, muitos vão com 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos até, né? Tem gente durando até 120 anos, aleluia. Mas é o plano e propósito de Deus que fica até 120 anos. Se o plano e propósito de Deus for só até 80, 90 anos, que começa já a faltar algumas coisas, né? Então, a hora que você fechar os olhos, o Espírito Santo vai te confortar, aleluia, glória a Deus. Muitos daqueles que foram à frente, aqueles que foram apedrejados há 2000 anos atrás, que nem Estevão, que o céu se abriu e ele viu Jesus Cristo. Então muitos, o propósito adianta, o propósito do plano de Deus vem à frente. Por isso que o sofrimento do presente e as glórias do porvir, porque para mim, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, aleluia. Você percebeu aí do que nós estávamos falando até agora? O sofrimento do tempo presente, agora, já, as guerras, o mal, a maldição, a perseguição, a falta do dinheiro, a falta daquilo que você queria conquistar e não conseguiu, aleluia. Tudo isso que não chegou até tuas mãos, porque provavelmente Deus barrou, porque o propósito, o plano dele não é esse.
E você vem batendo na mesma tecla e achando que é isso, e nada vai para frente, nada cresce, nada vai para lugar nenhum. Então você tem que perceber que não é o plano, o propósito de Deus para sua vida. Mas se você está indo, as coisas estão acontecendo, estão crescendo as coisas, de repente vem algo que vem tirar você daquele momento. Não se preocupe, porque aquilo também é enviado para ver se você realmente está na dependência de Deus. Oh glória! Assumanai. Chakaramanau rekimas terema hatorima nasoma. Nashaka toima. Erebenedo sunima. Aleluia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmão, você recebe revelação, você nem está nem aí, você quer saber. Revelação você tem todos os dias. Aleluia. Principalmente você crente. Quem tem intimidade, quem busca, tem muito mais revelação do que aquele que busca pouco. A revelação está aí para todos nós. Qualquer algo mais simples que você perceba é uma revelação de Deus. Uma semente que você planta no chão, que você, por você, acha que aquilo ali não vai dar. Mas quando dá, você fica feliz, contente, satisfeito, porque nasceu alguma coisa da semente. Aleluia. Então é uma revelação. Quer ver a revelação maior que falou lá em Gênesis 3,15, quando Deus falou para Satanás, falou para a cobra: vai nascer o filho da mulher, você vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça. Aleluia. E é o que aconteceu. Aleluia. Meu Deus. Versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. Aleluia. Salomão já falou lá em Eclesiastes que tudo é vaidade. Ele foi riquíssimo, tinha tudo: sabedoria, dinheiro, mulheres, tinha animais, tinha tudo. Muitos procuravam ele pela sabedoria que ele recebeu de Deus. Ele foi humilde o bastante para chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu não tenho condições de ser rei, eu não tenho condições, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de sabedoria. Deus falou: não vou te dar sua sabedoria, vou te dar riquezas também. Você foi o meu escolhido. Porque ele, quando criança, já foi ungido por Samuel lá na casa de Jessé. Foi ou não foi? Passou todos os seus filhos, mais velho, passou todos, elegantes, grandes. E o Davizinho estava lá, estava cuidando das ovelhas do pai dele lá no pasto, cuidando. Tanto é que veio o urso, ele matou o urso, veio o leão, ele matou o leão. Enquanto eles estavam desfilando lá, para Samuel ungir, aleluia, o rei. E Deus falava para Samuel: não é esse, não é aquele, não é aquele outro, não é aquele outro. Aí Deus falou para Samuel: falta um filho. Falou para Jessé: você tem mais algum filho? Aí eu tenho um Davizinho, está lá, uma criança, está lá no pasto, lá cuidando das minhas ovelhas. Pois chama ele. Ei, enquanto você é o menor de tudo, amanhã você pode ser o primeiro. E chamou Davi, e Davi foi ungido a rei de Israel.
E aí, meu filho, você quer aparecer por quê? Você quer sentar nas primeiras cadeiras por quê? Você quer ter título por quê? Por isso que a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente. Não somos voluntários, mas nós queremos copiar. Você quer copiar, você quer andar com roupa de grife, você quer andar com os melhores carrão, você quer ter riqueza, você quer ter empresa aberta, você quer ter uma série de coisas. Mas se for o plano de Deus e o propósito, você vai ter isto. Agora, se não for, meu querido, meu amado, você pode buscar, você pode fazer o que você quiser, abrir 100, 200 empresas, você não vai conseguir absolutamente nada. Você pode ter o dinheiro que for, vai vazar pelas tuas mãos. Aleluia. Mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que você prefere? Uma vida aqui na terra relegada, uma vida aqui na terra cheia de dinheiro, uma vida aqui na terra ricão, uma vida que você pode comprar tudo. Salomão disse que tudo é vaidade, porque ele teve tudo e depois se desviou. Aleluia. Você não tem mais, você fica vazio, você não tem mais, você pode comprar tudo, você pode ter tudo nas tuas mãos, você não vai lutar para mais nada. Você vai começar a inventar. Foi o que Salomão falou, fez. Começou a seguir as mulheres que ele casava, as princesas que ele casava, que era de outros deuses. E você vai fazer a mesma coisa, porque você tem tudo. Aleluia. Por isso que ele fala, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, se Deus quiser te dar a riqueza, Ele vai te dar a riqueza. Mas sabe o que você vai fazer com essa riqueza? Você vai ajudar os próximos, você vai ajudar o próximo, você vai fazer a obra. Você vai mandar comida lá para a África, roupa, construir casas. Você vai ajudar lá na enchente do Brasil. Você vai ajudar essas pessoas que estão perdendo tudo nessas guerras. É assim, você vai ajudar o próximo. Você vai ajudar o pobre. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Aleluia. A criação vive em angústia, gemendo, porque muitos não têm Deus, muitos não acreditam à volta de Jesus, muitos se esfriarão nesse tempo, como a Bíblia diz, e estão se esfriando mesmo. Por isso que por que eles estão guerreando? Porque não se entenderam ainda espiritualmente. Querem ter poder na sua crença. Vocês têm que seguir a minha crença. Não é seguir a Jesus, não. Não é seguir a Deus. Não. É a minha crença. É a minha placa de igreja. É isso. Vocês têm que seguir a mim. Todo homem quer ter poder. Todo homem quer que nem Lúcifer, quer tocar na glória de Deus. Mas não vai conseguir, não, porque Deus tira tudo do meio do caminho. Tirou o Lúcifer, jogou para baixo. Não é assim que está acontecendo? A guerra lá no Oriente Médio não é por causa de religião? Então não estão se entendendo. Então estão se matando porque querem dividir o poder. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito Santo, está em letra maiúscula, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Isso é a verdade. Todo dia nós estamos orando, pedindo ao Senhor, pedindo perdão. Todos os dias nós estamos
querendo agradar ao Senhor, fazer o melhor para o Senhor, mas nós pecamos incondicionalmente. Deixamos de fazer muitas coisas para o Senhor que Ele merece, aleluia, para fazer as nossas, para satisfazer até a de pessoas, terceiros, não é verdade? E deixamos de fazer as coisas de Deus como Ele merece. E aí muitas vezes fala assim, não, mas Deus me entende, Deus é amor, Deus me entende. Ele te entende sim, claro, sem dúvida. Mas se você não fizer realmente o que Ele quer, o que deseja, o que está escrito na palavra, se você não deixar desse mundo e não segui-lo, pode esquecer. Aleluia. Por isso que o primeiro mandamento é agradar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Imagina, se você tiver que ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro mesmo. Pode arrumar o dinheiro que você quiser, pode se matar, pode perder a sua saúde, perder tudo, aleluia, você vai ficar sem dinheiro mesmo. Mas Deus não vai deixar de sustentar você. Se você tiver que ficar rico, tiver que trabalhar, fazer isso aqui, Deus também vai sustentar você. Porque Ele vai te colocar naquele trabalho lá para você evangelizar as pessoas, para as pessoas verem Cristo em você. Vai te colocar no trabalho para você fazer a obra dele. Não é para satisfazer você, não. O crente tem que satisfazer a Deus em todo momento, todo instante, de qualquer jeito, de qualquer maneira. O que você fizer, você tem que agradar a Deus. Aleluia. Então, o que nós temos que copiar é a Deus. O que nós temos que copiar é as coisas que estão escritas na palavra do Senhor. O que nós temos que fazer é a vontade do nosso Deus. Versículo 24. Porque na esperança somos salvos. Aí. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como o espera? Aleluia. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Porque se nós estamos esperando e nós não vemos, mas nós esperamos com paciência, nós estaremos aguardando. Quem? A vinda de Cristo. Estamos aguardando para entrar no reino de Deus, ser salvos. E quem que fala isso no nosso coração e sussurra na nossa alma? A intercessão do Espírito. A intercessão do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sob maneira com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Glória a Deus. Se tudo que você faz de coração, aí, se tudo que você faz de coração, se você ora 5 minutinhos, mas é de coração, e se você ora 5 horas, mas é de coração, então, irmão, os dois são válidos. Aleluia. É isso que Ele está querendo nos dizer. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai, para que aceite em nós dessa maneira, mesmo com a nossa fraqueza, nossos pecados, mesmo do jeito que nós fazemos. Então, você e eu não somos cobrados do pecado. Não. É um livre-arbítrio. Você peca se você quiser. Mas a hora do tribunal de Jesus, aí você vai prestar conta. Como eu também vou prestar conta. Todos nós passaremos por ela. Então, por isso que o Espírito Santo, ele sussurra com gemidos inexprimíveis na tua alma, para que você se restabeleça, peça perdão, anda nos caminhos do Senhor,
Faça a vontade do Senhor. Vê se você está fazendo mesmo, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Aleluia. Não divide o reino, não. Procura saber se realmente é isto. Por quê? Porque o versículo 27 diz assim, ó: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia. Quem é santo? Nós ainda vamos chegar lá, porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele nos trata como filho e como santo, mas nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Temos que chegar lá. Por quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí? Você tem chamado segundo o propósito de Deus? Você já pensou nisso? No propósito de Deus, você tem um chamado? Você já descobriu o seu chamado? Você já sabe, você já tem certeza, se eu for por esse caminho aqui, eu sei que eu vou chegar lá, onde Deus quer que eu chegue. Você já parou para pensar? Você já parou para saber qual que é o seu chamado? O que você está fazendo aqui na terra? O que você pode fazer de melhor para agradar o Senhor? O que você pode fazer além daquilo para agradar o Senhor? Dentro do propósito de Deus, dentro do chamado de Deus. Porque às vezes nós estamos fazendo coisas que não estão agradando nem a nós. Fazendo coisas que não estão agradando nem a nós mesmos. Aí murmuramos, reclamamos, achamos ruim e tudo. Não é verdade? Porque se todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, primeiro nós temos que amar a Deus. Primeira coisa, amar a Deus sem pensar, sem imaginar, andar com a mente em Cristo mesmo. Porquanto, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Aquele que conheceu, ele predestinou já a serem conforme a imagem de seu Filho. Ixi, imagina, irmão, nós já temos a imagem do Filho de Jesus Cristo. Lá no princípio ele fala: façamos homem a nossa imagem e semelhança. E agora nós temos que lutar para ser essa imagem. Jesus não pecava, Jesus adorava o Senhor, orava de madrugada, Jesus ajudava os necessitados, curava, libertava, transformava, ensinava, pregava o Evangelho. Nós temos que buscar essa imagem. Nós temos que buscar. Para terminar, versículo 30, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Diga glória a Deus, diga graça a Deus. Pelo menos ele glorificou o Filho, e nós somos a imagem e semelhança dele. Com certeza também nós vamos alcançar essa glória. Aleluia, glória a Deus. Você está disposto? Você está pronto para buscar isso para a sua vida? Você já fez aquela entrega? Aleluia. Você que tem o chamado,
você que está dentro do propósito, porque não tem tempo a Deus, porque Ele é eterno, né? E quando nós somos para a eternidade, nós vamos viver a eternidade. Não vai ter mais esse negócio de nascer com 1 ano e morrer com 80 anos, não. Isso aí vai ser o corpo. Aleluia. Mas a alma e o espírito vai ficar para a eternidade. Por isso que nós temos que cuidar dela e alimentá-la com o Espírito Santo que faz morada em nós. Alimentar todos os dias, estar na presença, buscando. Se Ele intercede por mim, o Espírito Santo, Ele me dá força para isso, Ele entende o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, e fica sussurrando na minha alma, na tua alma, para que você fale com os teus lábios, com o teu coração, do fundo da tua alma, do teu espírito, aleluia, que você ama Deus, que você ama Jesus Cristo, que você se entrega, aleluia. Todo momento, todo instante, na presença de Deus, glorificando, honrando, entregando a sua vida, seus caminhos, ajudando o teu próximo, amando as criaturas de Deus, o que Ele criou, viver uma vida espiritual, onde você andar, onde você estiver, até tomando banho, irmão, você está louvando, adorando o Senhor, você não está pensando em mais nada. Eu amo o Senhor, eu amo Jesus, eu amo, eu adoro, eu glorifico. Na tua caminhada você vai orando, você não está pensando em mais nada, a não ser Jesus. As mulheres estão cozinhando na cozinha, ou lavando louça, fazendo alguma coisa, está adorando o Senhor, está louvando o Senhor, está pensando, está ouvindo uma pregação, está ouvindo um louvor, aleluia. Aquela comida que está sendo cozinhada sai especial, sai cheio de unção, de poder, para a família, para os filhos, para o esposo, para a própria esposa, aleluia. É sagrado isso, é sagrado, e quando se faz isso, é consagrado, aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Até aqui, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse ensinamento, por essa palavra poderosa que o Senhor nos entregou em nome de Jesus. Mas antes disso, eu quero que você abra lá comigo, aleluia, em Gálatas 5, capítulo 1. Gálatas 5, capítulo 1. Você que está nos assistindo também, vamos rapidinho. Gálatas 5, capítulo 1. Algumas passagens para nós complementarmos o ensino, a palavra de Deus. Gálatas 5, capítulo 1. Aleluia. Gálatas 5, capítulo 1. Gálatas que tem, aleluia, aqui também no capítulo 5, aleluia, a obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, o fruto da carne e o fruto do Espírito, que tem também aqui em Gálatas 5. Mas em Gálatas 5, capítulo 1 diz assim, ó: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Glória a Deus. Então nós somos livres, porque Ele nos libertou. Glória a Deus. Nada pode nos aprisionar. Satanás nenhum, diabo nenhum, flecha nenhuma, dardo nenhum, nada. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Colossenses 1,13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Epístola de Paulo aos Colossenses. Aleluia. Todos encontraram? Vamos ler então, em nome de Jesus. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Então o pecado não te pega mais, não te atinge mais, aleluia, pela excelência de Cristo, do Deus Todo-Poderoso, pela redenção, a missão do pecado, aleluia, remissão dos pecados, glória a Deus. Irmãos, mais um, 1 Pedro 2,16, 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, vamos lá, quase lá no finalzinho já. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Aleluia. Todos encontraram? Capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Glória a Deus. Com livres, porque sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Diga glória a Deus, diga graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Até aqui, irmãos, palavra poderosa, versículos poderosos, capítulos poderosos, em nome de Jesus Cristo, as cartas de Paulo, de Pedro. Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, tremendo, esse sábado maravilhoso, aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka e no país do Japão. Pai querido, Pai de poder e glória, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor Espírito Santo pela revelação da palavra, do ensino, que serviu a todos nós para que nós venhamos aprender que somos livres. Aleluia. Jesus Cristo nos livrou pelo teu sangue e nos comprou pelo teu sangue. Devemos buscar agora a salvação, para que possamos entrar no reino de Deus para a eternidade. Aleluia. Nos livrando das ciladas do diabo. Aleluia. Não andando nas rodas de escarnecedores. Não fazendo, aleluia, que venha não alcançando a vontade de Deus. Devemos estar sempre amando a Deus, fazendo a vontade dEle, glorificando o nome do Senhor, louvando, aleluia, meditando na palavra de dia e de noite, fazendo a vontade do Senhor, orando por aqueles que necessitam e precisam, fazendo a vontade do Senhor, em todo momento, todo instante, aleluia, como está escrito na tua palavra, aleluia, glória a Deus, seguir ao Senhor Jesus Cristo, pregar a nossa cruz e vir após Ele, fazendo a vontade dEle, porque Ele nos comprou, é Ele que está nos esperando, é Ele que vem nos buscar. É assim que nós estaremos na vida eterna, adorando ao Pai perante o teu trono. Glória a Deus, aleluia. Que todos nós possamos confessar com nossas línguas, aleluia, com nossos joelhos perante o Senhor, adorá-lo e glorificá-lo e exaltá-lo, aleluia, agradecendo com gratidão do fundo do nosso coração por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele vai fazer e por tudo que Ele já fez, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Oramos por essas vidas, Senhor meu Deus, que estão passando ainda a querer te conhecer, mas não estão conseguindo. Que o Senhor possa estender as mãos, Senhor, e abrir a mente de cada um, Senhor, para os caminhos, Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, nós percorremos, Senhor. Reconhecemos isso na tua palavra, reconhecemos isso no Senhor, aleluia. E que essas vidas possam seguir esse caminho, que essas vidas possam entender que o único Deus poderoso é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa convencer a todos eles a converter do juízo, do pecado, da justiça, alcançando a cada vida que está nos assistindo, a cada família, Senhor meu Deus, a todos aqueles que se desviaram da tua casa, da tua palavra, que foram para o mundo, Senhor. O mundo é ingrato, meu Deus, porque é passageiro, tudo é vaidade, como disse Salomão, mas, Senhor, que eles possam entender, possam alcançar e possam reconhecer isso e se render ao Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos pelo país de Israel, oramos pelo país do Irã, oramos pelo país da Ucrânia, da Rússia, que cessem essas guerras,
porque está morrendo inocentes, em nome de Jesus, meu Deus, que todos possam entender. Mas que seja feita a tua vontade, como está escrito na tua palavra, Senhor, meu Deus, que tudo que possa seguir, que está escrito nas suas escrituras, que tudo seja conforme a tua vontade, o teu querer, e teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos também por aqueles, meu Pai, que se encontram nos hospitais, na UTI, que os médicos já desenganaram, os remédios já não alcançam mais para curar essas dores, mas o Senhor possa estender as mãos a essas vidas, Senhor, e curar, meu Pai, dessas doenças malignas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E aqueles que estão nos vícios, Senhor, dominados por Satanás, que seja repreendido pelo poder de Deus, seja purificado pelas mãos do Senhor, seja transformados pelas mãos do Senhor, Pai. Purifica esses jovens, essas crianças, meu Pai, esses adultos, esses velhos, Senhor. Visita os velhinhos, Senhor, meu Deus, que foram esquecidos pelas suas famílias, Senhor, e estão sofrendo, meu Pai. Meu Deus, o Senhor vai estender as mãos para cada casamento, para cada família que precisa tanto, Senhor, se converter, conhecer o Senhor, os caminhos do Senhor, porque tudo é vaidade, mas o Senhor é o reino, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o amor da nossa vida. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Nós acreditamos e cremos e queremos fazer a tua vontade, Senhor, que todos possam alcançar esse amor no Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, já oramos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estende suas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Papai, a grandeza, a majestade, o poder, aleluia, a excelência, o nosso Altíssimo Senhor, o nosso Deus, Papai, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com você e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus, aleluia. Até amanhã às 10h30 da manhã, aleluia, com mais uma palavra, mais um culto abençoado para o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, aleluia, e nós possamos estar todos juntos para meditar na palavra do Senhor e cultuar, aleluia, a palavra do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.